Esse colar é da minha filha, disse o milionário, reconhecendo imediatamente a joia que a menina usava antes de desaparecer anos atrás. Em choque, ele encarou a faxineira que trabalhava silenciosamente na mansão. Ela respirou fundo e respondeu: esse colar não é apenas da sua filha, é a única coisa que guardo da minha irmã. Uma revelação que mudaria tudo. E você, de onde está assistindo essa história de segredos, mentiras e redenção? Deixe nos comentários sua cidade. Se quer descobrir como o seu colar conecta esses destinos, se inscreva agora e deixe seu like para mais histórias que vão prender sua atenção do início ao fim. A mansão dos Salazar parecia mais sombria do que nunca naquela tarde de outono. Arturo Salazar, conhecido por sua postura rígida e distante, retornou mais cedo de uma viagem internacional. O silêncio habitual da casa foi quebrado pelo som de seus passos firmes no mármore do hall de entrada. Não havia informado ninguém sobre sua chegada antecipada. Gostava de surpreender os funcionários, testar sua lealdade em momentos inesperados. Ao entrar no salão principal, algo chamou sua atenção. Um delicado colar de borboleta caído próximo à escada. Seu coração apertou instantaneamente. Aquele objeto, aparentemente insignificante para qualquer outra pessoa, representava uma ferida aberta em sua alma. Esse colar é da minha filha, murmurou, reconhecendo imediatamente a joia que a pequena Sofia usava desde os 5 anos, pouco antes de seu desaparecimento há 7 anos, em circunstâncias nunca esclarecidas. Em choque, Arturo correu pelo cômodo, os dedos trêmulos agarrando o colar como se fosse um tesouro precioso redescoberto. As lembranças invadiram sua mente. O sorriso de Sofia, seus cachos dourados, a risada que ecoava pelos corredores desta mesma casa. Foi então que ele viu Rosa, a faxineira contratada há apenas alguns meses, limpando silenciosamente as prateleiras da biblioteca adjacente. Havia algo em seus olhos, um brilho de reconhecimento, quando seu olhar cruzou com o colar nas mãos de Arturo. Ele atravessou a sala, ignorando os móveis caros e as obras de arte que tanto significavam para ele no passado. Com a voz embargada pela emoção e a mão estendida exibindo o colar, exigiu: de onde veio isso? Como apareceu na minha casa? Rosa, surpreendentemente, não recuou diante da figura imponente do milionário. Em vez disso, respirou fundo, seus olhos marejados fixos no pequeno pingente de borboleta. Ela tocou suavemente a mão dele e respondeu com uma frase que desmontou todas as certezas do poderoso Arturo Salazar: esse colar não é apenas da sua filha, ele é a única coisa que eu guardo da minha irmã. As palavras pairaram no ar como fantasmas, carregadas de segredos e promessas de revelações que mudariam para sempre a vida de ambos. A revelação caiu como um raio sobre Arturo. O semblante implacável do milionário, moldado por anos de negociações empresariais, cedeu lugar à mais pura confusão. Seus olhos, antes gélidos, agora transmitiam uma vulnerabilidade quase infantil. "O que você está dizendo?" questionou, sua voz oscilando entre a autoridade habitual e um desespero recém-descoberto. "Explique-se imediatamente." Rosa indicou o sofá próximo, um móvel que ela mesma havia limpado centenas de vezes sem jamais ter sentado. Arturo hesitou, ainda não acostumado a receber sugestões de funcionários, mas a promessa de respostas sobre Sofia era mais forte que qualquer protocolo social. "Minha irmã, Camila." Rosa começou. As mãos entrelaçadas em seu colo tremiam sutilmente. Trabalhou como babá para a família Salazar 7 anos atrás. Ela cuidou da pequena Sofia durante os 8 meses que antecederam o desaparecimento. A respiração de Arturo ficou suspensa. Camila. Ele se lembrava vagamente da jovem, contratada pela esposa, que agora vivia separada dele em outro continente, consumida pela mesma tragédia que despedaçou o casamento. No dia da tragédia, continuou Rosa, uma lágrima solitária descendo. Por sua face, Camila foi acusada injustamente por negligência. A mídia a crucificou. Sua equipe de advogados a esmagou, Sr. Salazar. Ela foi transformada em bode expiatório enquanto tentava desesperadamente explicar o que realmente aconteceu. Arturo sentiu o estômago revirar. Ele nunca havia conversado diretamente com a babá.
Deixou tudo nas mãos de seus advogados enquanto se afogava em seu próprio luto. Minha irmã fugiu da vergonha, da humilhação pública. Desapareceu, deixando apenas este colar como lembrança. O mesmo colar que Sofia havia dado a ela de presente, dizendo que as borboletas sempre encontram o caminho de casa. Os olhos de Rosa agora encaravam Arturo com uma intensidade febril. Mas há algo que o senhor nunca soube. Camila encontrou pistas sobre o paradeiro da sua filha. Ela tentou alertar sua família, mas ninguém a escutou. E agora, depois de todos esses anos, o destino nos colocou face a face nesta mesma casa. O escritório de Arturo, antes um santuário de poder e decisões, transformou-se em cenário de uma revelação que ameaçava desmoronar seu mundo. Rosa abriu uma bolsa gasta que trazia consigo e retirou um objeto envolto em tecido. Este é o diário da minha irmã, explicou, desembrulhando cuidadosamente um caderno de capa verde esmeralda com as bordas desgastadas pelo tempo. Camila registrava tudo aqui: observações sobre Sofia, conversas suspeitas que ouvia nos corredores, até mesmo fotos e recortes de jornal. Arturo estendeu as mãos trêmulas, mas hesitou antes de tocar o diário. Aquele objeto representava tudo o que ele havia ignorado, uma verdade que preferiu não encarar durante anos de investigações infrutíferas e teorias conspiratórias. Por que você trabalha para mim? Por que não me procurou antes? Perguntou sua voz um sussurro rouco. Vim em busca de respostas, Sr. Salazar, respondeu Rosa, suas mãos apertando o diário com força. Precisava entender por que minha irmã desapareceu sem deixar rastros, e as pistas sempre apontavam para esta casa. Quando finalmente folheou as primeiras páginas, Arturo sentiu como se estivesse invadindo não apenas a privacidade de Camila, mas também acessando uma versão da realidade que deliberadamente ignorou. Ali estavam desenhos de Sofia, observações carinhosas sobre seus hábitos, mas também anotações mais perturbadoras. Visitante estranho hoje. Sofia parecia desconfortável. Perguntei à governanta, mas ela desconversou. Em outra página, Sofia mencionou um amigo do pai que prometeu levá-la para ver borboletas reais. Algo não me parece certo. Arturo empalideceu. Lembrava-se vagamente de apresentar Sofia a alguns associados de negócios, mas nunca nada que justificasse tal anotação. Há mais, disse Rosa, virando algumas páginas. Na semana antes do desaparecimento, Camila notou um carro preto estacionado várias vezes perto da escola. Ela tentou alertar o motorista e depois a sua esposa, mas ninguém deu importância. Uma fotografia desbotada caiu do diário. Mostrava parcialmente uma placa de carro. Arturo assegurou como se fosse feita de cristal. Isso foi o que Camila conseguiu registrar na última vez que viu o veículo, explicou Rosa. E há algo mais que o senhor precisa ver na última página. A atmosfera no escritório ficou densa, como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado. Rosa virou lentamente as páginas do diário até chegar à última entrada, datada do dia seguinte ao desaparecimento de Sofia. Minha irmã escreveu isto horas antes de desaparecer também, explicou apontando para uma caligrafia trêmula, diferente das anotações anteriores, meticulosamente organizadas. A Casa das Borboletas não é apenas um lugar imaginário nas histórias que Sofia contava. É real. Tenho certeza que foi para lá que a levaram. Nas montanhas, perto de Petrópolis, existe uma propriedade antiga, decorada com símbolos de borboletas. Sofia mencionou isso várias vezes, desenhava o lugar. Achei que fosse apenas fantasia infantil, mas hoje encontrei um cartão de visitas entre os pertences de M com o mesmo símbolo. Estou indo investigar. Se algo acontecer comigo, quem encontrar este diário saberá onde procurar. Arturo sentiu o sangue gelar em suas veias. M. Poderia ser Marcel Vieira, seu antigo sócio, que deixara a empresa abruptamente pouco depois do desaparecimento de Sofia. Na época, Arturo atribuiu a saída a desentendimentos profissionais. Petrópolis, murmurou Arturo, levantando-se subitamente. Tenho uma lista de todas as propriedades num raio de 100 quilômetros dessa região. Mandei investigar tudo, absolutamente tudo, quando Sofia desapareceu. Arturo vasculhou freneticamente um arquivo trancado em sua escrivaninha.
Extraiu uma pasta espessa, espalhando documentos sobre a mesa. Aqui, disse Rosa, apontando para uma fotografia aérea. Esta propriedade tem formato de borboleta quando vista de cima. Os olhos de Arturo se arregalaram. Como nunca havia percebido aquele detalhe. A propriedade pertencia a uma empresa, de fachada, e os investigadores não haviam conseguido identificar o verdadeiro proprietário na época. Sofia sempre desenhava borboletas assim, continuou Rosa, mostrando um desenho infantil colado no diário. A semelhança era inegável. Naquele momento, o telefone de Arturo tocou. Era Carlos, seu chefe de segurança. Senhor Salazar, disse a voz grave do outro lado da linha. Acabamos de receber uma informação. Marcel Vieira está vendendo sua propriedade em Petrópolis e deixando o país amanhã. Os olhares de Arturo e Rosa se cruzaram, uma chama de esperança acendendo-se simultaneamente. Precisamos ir até lá. Agora, declarou Arturo, sua voz recuperando a firmeza de outrora. Não sozinhos, respondeu Rosa, fechando o diário com determinação. Existe mais alguém que precisa nos acompanhar. A chuva caía impiedosamente quando o carro de luxo de Arturo estacionou diante de um pequeno apartamento na periferia da cidade. Rosa desceu primeiro, protegendo-se como podia sob um guarda-chuva improvisado. Arturo, hesitante, observava o prédio simples como se fosse um território completamente alienígena. É aqui que ela mora, explicou Rosa, indicando o terceiro andar. Minha tia Dolores. Ela era policial antes de se aposentar e foi a única que acreditou nas suspeitas de Camila desde o início. O apartamento de Dolores Santos era modesto, mas impecavelmente organizado. A senhora de cabelos grisalhos e postura militar recebeu-os com um olhar desconfiado, que se suavizou ao ver Rosa, mas endureceu novamente ao reconhecer Arturo. Então, finalmente, o grande Arturo Salazar dignou-se a ouvir o que tentamos dizer há 7 anos, comentou Dolores, sem estender a mão para cumprimentá-lo. Tia, interveio Rosa, encontramos evidências novas. Precisamos da sua ajuda. Em silêncio, Dolores conduziu-os até um pequeno escritório no fundo do apartamento. As paredes estavam cobertas por um impressionante mural investigativo. Fotos, mapas, recortes de jornal, todos conectados por linhas, coloridas. No centro, a foto sorridente de Sofia. Meu projeto de aposentadoria, explicou Dolores com amargura. Enquanto seus investigadores particulares caríssimos seguiam pistas falsas, eu continuei o trabalho que minha sobrinha Camila começou. Arturo aproximou-se do mural boquiaberto. Ali estava 7 anos de investigação meticulosa, conduzida por uma ex-policial que não tinha recursos, apenas determinação. Por que nunca me procurou? Perguntou ele, a voz embargada pela emoção. Procurei, respondeu Dolores secamente. 3 vezes. Seus assistentes me trataram como uma louca conspiratória. Rosa mostrou o diário de Camila e a descoberta sobre a Casa das Borboletas. Dolores escutou atentamente, adicionando peças ao quebra-cabeça. Marcel Vieira, murmurou Dolores apontando para uma foto no mural. Sempre suspeitei dele. Investiguei seu passado e descobri algo perturbador. Antes de se tornar seu sócio, ele trabalhou para uma organização internacional de adoções ilegais. Arturo sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na mesa. Não estou sugerindo que sua filha foi vendida, continuou Dolores, escolhendo as palavras com cuidado. Mas acredito que Marcel viu uma oportunidade quando percebeu o quanto Sofia significava para você e sua fortuna. Um sequestro para resgate? Perguntou Arturo confuso. Nunca recebi nenhum pedido de resgate. Talvez o plano original fosse esse, respondeu Dolores. Mas algo deve ter saído errado. E agora, 7 anos, depois ele está fugindo. Precisamos agir rápido. Vamos para Petrópolis, declarou Arturo. Não tão rápido, interrompeu Dolores, sacando um pequeno revólver da gaveta. Dessa vez, faremos do meu jeito. A estrada sinuosa para Petrópolis estava parcialmente encoberta por uma névoa densa, como se a própria natureza tentasse ocultar segredos enterrados por tanto tempo. No luxuoso SUV de Arturo, uma aliança improvável tomava forma. O milionário ao volante, Rosa no banco do passageiro estudando mapas da região e Dolores no banco traseiro verificando metodicamente seu revólver.
Não pretendo usar isto, explicou a ex-policial notando o olhar apreensivo de Arturo pelo retrovisor. Mas aprendi na vida que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do celular de Arturo. Era Carlos, seu chefe de segurança. Senhor, confirmamos que Marcel está na propriedade. Há movimento incomum. Parece que estão empacotando tudo. Devo montar uma equipe e encontrá-los lá? Arturo hesitou, olhando para Dolores, que balançou a cabeça negativamente. Não, Carlos. Mantenha distância e continue monitorando. Não quero assustar ninguém. Ainda. Enquanto continuavam a subida pela estrada serpenteante, Rosa folheava nervosamente o diário da irmã. Há algo estranho nestas últimas anotações, comentou. Camila menciona que Sofia parecia diferente nas semanas antes do desaparecimento, mais calada, como se guardasse um segredo. Ela escreveu: Sofia desenha constantemente a Casa das Borboletas, mas quando pergunto sobre isso, ela sorri e diz que é um segredo especial que um dia me levará lá. As crianças criam mundos imaginários, disse Arturo, tentando manter o foco na estrada escorregadia. Sofia sempre teve uma imaginação fértil. Ou talvez, interrompeu Dolores, inclinando-se para a frente, alguém estivesse preparando-a psicologicamente, criando um lugar mágico para onde ela iria um dia. A sugestão pairou pesadamente no ar do veículo. Marcel visitava sua casa com frequência? Perguntou Dolores. Arturo refletiu por um momento. Sim, ele era praticamente da família. Sofia o chamava de tio Marcel. Ele sempre trazia presentes para ela. Incluindo livros sobre borboletas? Pressionou Dolores. O rosto de Arturo empalideceu. Como você sabe disso? Está no diário, respondeu Rosa. Camila registrou todos os presentes que Sofia recebia. Marcel deu a ela uma coleção de livros ilustrados sobre o ciclo de vida das borboletas 3 meses antes do desaparecimento. A revelação atingiu Arturo como um soco no estômago. Marcel havia criado metodicamente um fascínio em Sofia, preparando-a para algo. Quando finalmente chegaram ao desvio que levava à propriedade, Arturo desligou os faróis e estacionou a uma distância segura. Como vamos entrar? Perguntou Rosa, observando a propriedade iluminada à distância entre as árvores. Pela entrada dos fundos, respondeu Dolores, retirando da bolsa 3 lanternas pequenas. Há uma trilha que contorna a propriedade, usada pelos funcionários, segundo minhas investigações. Antes de irmos, disse Arturo, virando-se para encarar as 2 mulheres. Preciso que entendam uma coisa. Se minha filha estiver lá, nada mais importa. A propriedade, vista de perto, era ainda mais impressionante do que nas fotografias. A casa principal, uma construção imponente em estilo colonial, tinha as 2 alas laterais projetadas como asas de borboleta. A névoa que envolvia o lugar conferia-lhe uma aura quase mítica, como se flutuasse entre o mundo real e um reino de fantasia. Seguindo as instruções de Dolores, o trio contornou a propriedade por uma trilha estreita, evitando as câmeras de segurança que a ex-policial havia mapeado em suas investigações anteriores. À medida que se aproximavam, podiam ver luzes acesas em várias janelas e silhuetas movimentando-se dentro da casa. Estão embalando coisas, sussurrou Rosa, apontando para uma janela onde uma pessoa carregava caixas. Precisamos nos dividir, sugeriu Dolores. Arturo, você e Rosa verificam a ala leste. Eu irei pela ala oeste. Mantenham seus celulares no silencioso e usem mensagens para a comunicação. Arturo assentiu, surpreendendo-se com a facilidade com que aceitava ordens de uma ex-policial aposentada. Uma mudança drástica para alguém acostumado a comandar impérios empresariais. Entraram pela porta dos fundos, que surpreendentemente estava destrancada. A cozinha estava vazia, embora panelas ainda quentes no fogão indicassem atividade recente. Eles estão com pressa, observou Rosa, notando embalagens de comida pela metade sobre a mesa. Arturo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa exalava uma familiaridade perturbadora, como se conhecesse cada centímetro dela, embora nunca tivesse estado ali antes. Nas paredes, quadros de borboletas coloridas pareciam observá-los. Enquanto avançavam pelo corredor que levava à ala leste, um som suave de música clássica chegou aos seus ouvidos. Beethoven, Für Elise,
a música favorita de Sofia. O coração de Arturo acelerou. Seguiu o som até uma porta entalhada com motivos de borboletas. Hesitou por um momento, então, com um aceno para Rosa, girou a maçaneta lentamente. O quarto era um santuário de livros. Estantes cobriam todas as paredes do chão ao teto, repletas de volumes coloridos. Um toca-discos antigo reproduzia a música que ouviam. Mas não havia ninguém ali. "Olha isso", sussurrou Rosa, aproximando-se de uma escrivaninha no canto. Sobre ela, um caderno aberto exibia uma caligrafia que Arturo reconheceu imediatamente, mesmo após 7 anos. A letra de Sofia, mais madura, formando frases completas em vez dos rabiscos infantis que ele guardara na memória. 14 de novembro. Amanhã deixaremos a Casa das Borboletas para sempre. Tio Marcel diz que iremos para um lugar onde ninguém nos encontrará. Não sei se quero ir. Às vezes, sonho com o rosto do meu pai, tentando lembrar como era sua voz. A entrada era do dia anterior. Arturo segurou o caderno com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Ela está viva", sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Minha filha está viva." Nesse momento, o celular de Rosa vibrou com uma mensagem de Dolores. "Encontrei algo. Venham para o escritório na ala oeste, agora." O escritório na ala oeste era um contraste chocante com o resto da casa. Enquanto os outros cômodos mantinham uma atmosfera quase encantada, com decorações delicadas e cores suaves, aquele ambiente exalava poder e praticidade. Estantes de mogno escuro abrigavam livros de negócios e direito, e um imenso mapa mundi cobria uma parede inteira, com pequenos alfinetes coloridos espalhados por diversos países. Dolores estava debruçada sobre uma escrivaninha imponente, examinando documentos com expressão grave. "O que encontrou?" perguntou Arturo, ainda segurando o diário de Sofia. "Passaportes", respondeu Dolores, erguendo alguns documentos, vários deles com identidades diferentes. "Incluindo estes 2. Ela empurrou 2 passaportes na direção deles. Um tinha a foto de Marcel, mas com outro nome. O segundo passaporte mostrava o rosto de uma adolescente de aproximadamente 14 anos, cabelos dourados e olhos azuis penetrantes. Apesar das mudanças que 7 anos provocam em uma criança, era inconfundível. "Sofia", murmurou Arturo, tocando a fotografia como se pudesse, através daquele gesto, alcançar a filha. "Marcel planejava deixar o país amanhã cedo", continuou Dolores, mostrando passagens aéreas para a Suíça. 2 assentos, classe executiva. "Mas por quê?", questionou Rosa, confusa. "Se era um sequestro, por que nunca pediu resgate? Por que manter Sofia por todos esses anos?" Dolores apontou para uma pasta marcada como Testamento Salazar. "Encontrei isso no cofre. Parece que Marcel teve acesso a seu testamento, Arturo. No documento, você deixa metade de sua fortuna para Sofia caso algo aconteça com você. Se ela fosse considerada morta, essa parte iria para instituições de caridade." A compreensão atingiu Arturo como um raio. Ele não queria um resgate único. Queria controlar minha fortuna através de Sofia, esperando que eu eventualmente a declarasse morta ou que algo acontecesse comigo. "E enquanto isso", completou Rosa, "ele a mantinha aqui, isolada do mundo, provavelmente convencendo-a de que você não a queria mais, moldando-a conforme suas necessidades. Há mais", continuou Dolores, mostrando outros documentos, registros bancários, indicando transferências regulares para contas no exterior. "Marcel estava desviando dinheiro de suas empresas há anos, Arturo. Pequenas quantias que não levantariam suspeitas, mas que somadas... Esse desgraçado", murmurou Arturo, a raiva substituindo momentaneamente o choque. "Onde eles estão agora, se iam partir amanhã?" Um barulho vindo do andar superior interrompeu a conversa. Passos, seguidos pelo som de uma porta sendo fechada. "Estão aqui", sussurrou Rosa, tensionando-se visivelmente. "Precisamos encontrar Sofia antes que percebam nossa presença", declarou Dolores, guardando os documentos incriminadores em sua bolsa. "Se Marcel suspeitar que descobrimos tudo, não sabemos como ele pode reagir." Antes que pudessem deixar o escritório, ouviram mais passos, desta vez descendo a escada principal. Uma voz masculina soou, dando instruções sobre as últimas malas a serem preparadas. "É ele", confirmou Arturo, reconhecendo a voz de seu ex-sócio. Presos no escritório, o trio se
Entreolhou, cientes de que o confronto era inevitável. A pergunta não era mais se, mas como enfrentariam Marcel Vieira e finalmente encontrariam Sofia. Fiquem aqui, sussurrou Dolores, dirigindo-se à porta. Vou verificar onde Marcel está e criar uma distração se necessário. Não, interrompeu Arturo, surpreendendo as duas mulheres. Este é um assunto entre mim e meu ex-sócio. 7 anos atrás, falhei com minha filha por não enfrentar a situação pessoalmente. Não cometerei o mesmo erro. 2 vezes. Antes que pudessem argumentar, Arturo saiu para o corredor, ajustando sua postura para recuperar a aura de autoridade que o caracterizava no mundo dos negócios. Seguiu as vozes até o salão principal, onde encontrou Marcel supervisionando 2 funcionários que embalavam obras de arte. Sempre teve bom gosto para a arte contemporânea, Marcel, comentou Arturo casualmente, como se estivesse em uma visita social previamente agendada. Marcel Vieira congelou ao reconhecer a voz. Virou-se, lentamente, seu rosto pálido contrastando com a postura calma que tentava manter. Dispensou os funcionários com um gesto rápido, esperando até que estivessem sozinhos para falar. Arturo, disse finalmente, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Que surpresa inesperada. Como encontrou este lugar? Digamos que finalmente comecei a conectar os pontos certos, respondeu Arturo, aproximando-se lentamente. Pontos em forma de borboleta. Os olhos de Marcel se estreitaram, avaliando a situação. Imagino que não veio sozinho. Preocupado, Marcel? Talvez com o que posso ter descoberto sobre os desvios de dinheiro das empresas? Ou seria com os múltiplos passaportes no seu escritório? Uma mudança sutil ocorreu na expressão de Marcel. A máscara de cordialidade caiu, revelando algo mais frio e calculista. Você sempre foi arrogante, Arturo, acreditando que seu dinheiro e poder o tornavam intocável. Nunca percebeu o quanto era fácil manipulá-lo. Onde está minha filha? Exigiu. Arturo, sua voz amplificada pela raiva contida. Marcel sorriu, um gesto desprovido de qualquer calor. Sofia está bem. Melhor do que estaria com você, na verdade. Enquanto você se afogava em reuniões e viagens, eu dei a ela um lar, educação, estabilidade. Você a sequestrou, exclamou Arturo, avançando um passo. Sequestrei? Marcel riu amargamente. Ela veio comigo voluntariamente, Arturo. Claro, era apenas uma criança que eu havia preparado psicologicamente, mas ainda assim, tão ansiosa, para conhecer a verdadeira Casa das Borboletas. No andar superior, uma porta se abriu. Passos leves desceram a escada e uma voz feminina juvenil ecoou pelo salão. Tio Marcel, ouvi vozes. Arturo virou-se lentamente em direção à escada. Ali, parada no meio do caminho, estava uma adolescente de longos cabelos dourados e olhos azuis que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Os mesmos olhos que o fitavam todas as noites em fotografias ao lado de sua cama. Sofia, sussurrou ele, a voz, embargada pela emoção. A garota o encarou com uma expressão de confusão que lentamente transformou-se em reconhecimento. Suas mãos agarraram firmemente o corrimão, como se precisasse de apoio físico para sustentar o peso daquele momento. Pai, murmurou ela, a palavra saindo como uma pergunta, carregada de incerteza e de 7 anos de ausência. O tempo parecia ter congelado no salão da Casa das Borboletas. Sofia permanecia imóvel na escada, seus olhos azuis fixos em Arturo, com uma mistura de reconhecimento e desconfiança. Marcel posicionou-se estrategicamente entre pai e filha, como um guardião perverso de um segredo prestes a desmoronar. Sofia, querida, disse Marcel com voz controlada, volte para seu quarto. Este homem não deveria estar aqui. Não, respondeu Arturo, dando um passo à frente. Sofia, sou eu, seu pai. Procurei por você durante todos esses anos. Nunca desisti. A adolescente desceu mais alguns degraus, hesitante. Suas mãos tremiam levemente e havia uma intensidade em seu olhar que demonstrava uma maturidade além de seus 14 anos. Ele nos abandonou, Sofia, interveio Marcel rapidamente. Lembre-se do que conversamos. Depois que sua mãe foi embora, ele simplesmente seguiu com a vida, construindo seu império enquanto você sofria de asma nos hospitais. Mentira! Exclamou Arturo. Sofia nunca teve asma. Que outras mentiras você contou a ela durante esses anos?
Sofia franziu o senho, confusa. Mas os remédios que sempre tomei... Nesse momento, Rosa e Dolores emergiram das sombras do corredor, posicionando-se estrategicamente para bloquear possíveis saídas. Placebo, afirmou Dolores com autoridade. Pílulas de açúcar para convencê-la de uma condição que nunca existiu, mantendo-a dependente e isolada. Sofia olhou para as duas mulheres desconhecidas, então de volta para seu pai, depois para Marcel. Parecia estar tentando reorganizar mentalmente 7 anos de narrativas cuidadosamente construídas. Você disse que ele não me queria mais, murmurou Sofia dirigindo-se a Marcel. Que depois do acidente... Que acidente? Interrompeu Arturo aproximando-se da escada. Sofia, não houve acidente algum. Você desapareceu do seu quarto durante a noite. Mobilizei policiais, detetives particulares, recompensas, mas as notícias... Sofia parecia lutar contra memórias contraditórias. Vi nos jornais, você em festas, sorrindo, seguindo em frente. Manipulação de imagens, explicou Rosa, mostrando o diário de Camila. Marcel recortava fotos antigas e as mostrava como recentes, criando uma narrativa falsa. Marcel, percebendo que perdia o controle da situação, mudou abruptamente de estratégia. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desprezo. Você acha que foi amado aqui, Sofia? Perguntou a Arturo com veneno na voz. Eu dei a ela o que você nunca poderia. Atenção constante, educação personalizada, um mundo protegido. Um mundo de mentiras, corrigiu Arturo. Uma prisão dourada. Sofia desceu completamente a escada, mantendo distância igual de ambos os homens. Seu olhar moveu-se para o colar de borboleta que Arturo segurava nervosamente entre os dedos. Meu colar, sussurrou ela, estendendo a mão. Você o guardou todo esse tempo? Arturo ofereceu o delicado objeto, deixando que Sofia o tomasse. No momento em que seus dedos se tocaram, uma faísca de conexão perdida pareceu reacender entre eles. Todo dia, respondeu ele, lágrimas não contidas escorrendo por seu rosto. Todo dia eu olhava para ele e prometia que encontraria você. Não importava quanto tempo levasse. Sofia fechou os olhos por um instante, como se buscasse algo profundamente enterrado em sua memória. Quando os reabriu, havia uma nova clareza em seu olhar. Eu me lembro da babá, disse ela suavemente. Ela tentou me avisar sobre o tio Marcel. Na noite em que parti, ela chegou tarde demais. A tensão no salão era palpável, como eletricidade antes de uma tempestade. Marcel Vieira, percebendo que seu elaborado esquema desmoronava, calculava suas opções cada vez mais limitadas. Seus olhos moviam-se nervosamente entre as escadas para o segundo andar e as portas que levavam para fora da mansão. Sofia, disse ele, tentando recuperar o tom paternal que usara por anos, não se deixe enganar por essas pessoas. Tudo o que fiz foi para protegê-la. Protegê-la? Interrompeu Dolores, avançando um passo. Sequestrando-a? Enchendo sua cabeça com mentiras, isolando-a do mundo? Sofia permaneceu, extraordinariamente calma, considerando as circunstâncias. Seus dedos acariciavam o pequeno pingente de borboleta, enquanto fragmentos de memórias verdadeiras pareciam retornar, peça por peça. Os desenhos, murmurou ela, mais para si mesma do que para os outros. Eu desenhava borboletas para a babá levar ao meu pai, para que ele soubesse que eu estava pensando nele. Arturo sentiu um aperto no peito. Os desenhos nunca haviam chegado até ele. Camila tentou, explicou Rosa suavemente. Minha irmã tentou entregar seus desenhos, mas foi impedida. Foi quando ela começou a desconfiar que algo estava errado. Sua irmã era intrometida demais para o próprio bem, cuspiu Marcel, abandonando finalmente qualquer pretensão de cordialidade. Sempre fazendo perguntas, anotando tudo naquele maldito diário. O que você fez com ela? Perguntou Rosa, sua voz tremendo ligeiramente, embora sua postura permanecesse firme. Um silêncio tenso seguiu a pergunta. Os olhos de Marcel escureceram, uma sombra passando por seu rosto. Nada que possa ser provado, respondeu ele finalmente, um sorriso frio curvando seus lábios. Assim como nada do que estão me acusando pode ser provado. A palavra de uma adolescente confusa contra a de um respeitado empresário. Quem vocês acham que as autoridades acreditarão? As autoridades terão acesso a isso,
declarou Dolores, erguendo uma pequena câmera que havia mantido escondida. Cada palavra sua está sendo gravada. Além disso, os documentos que encontramos no seu escritório são mais que suficientes para iniciar uma investigação formal. O rosto de Marcel empalideceu visivelmente. Sua máscara de confiança começou a rachar. Você não entende, Arturo, disse ele, mudando abruptamente de tática. Fiz isso por nós dois. Sofia seria a herdeira perfeita para nossos negócios combinados. Eu a educava para assumir tudo um dia, enquanto você estava ocupado demais construindo seu império para dar atenção à própria filha. Não tente justificar seus crimes, respondeu Arturo, sua voz gélida. Você roubou 7 anos da vida dela, 7 anos da minha vida por dinheiro. Não foi só pelo dinheiro, exclamou Marcel, perdendo a compostura. Você tinha tudo. A empresa, a fortuna, a família perfeita. Sempre fui apenas a sombra, o associado, o amigo da família. Tomei o que deveria ser meu por direito. Sofia, que observava a cena com uma tranquilidade surpreendente, dirigiu-se lentamente até Arturo. Parou a poucos passos dele, estudando seu rosto como se tentasse conciliar a imagem do pai que guardava na memória com o homem à sua frente. Por anos, disse ela, sua voz suave mas firme, sonhei com o momento em que veria seu rosto novamente. Mesmo quando começava a acreditar nas mentiras sobre você, não me querer mais. Algo dentro de mim se recusava a aceitar completamente. Arturo estendeu a mão, hesitante, temendo a rejeição. Para sua surpresa, Sofia a aceitou, seus dedos pequenos entrelaçando-se nos dele. Vamos para casa, disse. Ele simplesmente. O movimento foi rápido demais para qualquer um antecipar. Marcel, vendo seu mundo desmoronar, lançou-se em direção a uma mesa próxima, agarrando um objeto pesado, um antigo peso de papéis de bronze em forma de borboleta. Seus olhos brilhavam com um desespero perigoso. Ninguém vai a lugar nenhum, declarou ele. O peso de papéis na mão de Marcel brilhava ameaçadoramente sob a luz do candelabro. O momento de tensão foi quebrado pelo som estridente de sirenes aproximando-se. Rapidamente. Polícia! Anunciou Dolores com um sorriso contido. Acionei-os antes de entrarmos, com instruções precisas e toda a documentação necessária. O rosto de Marcel contorceu-se em uma expressão de puro ódio. Você não entende o que fez, sibilou ele. Há coisas que vocês não sabem, segredos que deveriam permanecer enterrados. Que segredos, Marcel? Questionou Arturo, posicionando-se protetoramente à frente de Sofia. O que mais você esconde além do sequestro da minha filha e do desvio de dinheiro? Por um momento, pareceu que Marcel atacaria, mas o som das sirenes aproximando-se o fez recuar. Com um movimento rápido, ele arremessou o peso de papéis contra o grande espelho veneziano que dominava o salão. O vidro estilhaçou-se espetacularmente, criando uma cortina de fragmentos brilhantes, que momentaneamente distraiu todos. Quando conseguiram recuperar-se do susto, Marcel havia desaparecido por uma porta lateral. Ele está indo para o Jardim dos Fundos, exclamou Rosa. Há uma saída para a floresta por ali. Vão atrás dele, instruiu Dolores, sacando seu celular. Vou coordenar com a polícia que está chegando. Sofia, fica comigo. Arturo hesitou, relutante em separar-se da filha recém-encontrada. Vai, disse Sofia com uma maturidade surpreendente. Preciso de respostas tanto quanto você. Com um assentimento rápido, Arturo e Rosa dispararam pela porta lateral, emergindo no extenso jardim dos fundos da propriedade. A noite estava clara agora, a lua cheia, iluminando o cenário surreal. Centenas de plantas específicas atraíam borboletas reais, que mesmo àquela hora pairavam como fantasmas luminescentes entre as flores. Ali, apontou Rosa, vislumbrando uma figura que corria em direção a uma estrutura de vidro no fundo do jardim, uma enorme estufa em forma de borboleta. Quando alcançaram a estufa, encontraram Marcel remexendo freneticamente em uma escrivaninha antiga. O lugar era ainda mais impressionante por dentro, uma floresta tropical em miniatura, repleta de espécies raras de borboletas que voavam livremente entre cachoeiras artificiais e vegetação exuberante. Acabou, Marcel, declarou Arturo, bloqueando a única saída. Marcel virou-se, segurando uma pequena chave dourada. Você acha que sabe tudo, não é, Arturo?
Perguntou com um sorriso perturbador, sempre tão confiante, tão seguro de si. O que mais há para saber? Questionou Rosa, aproximando-se cautelosamente pelo lado oposto. Pergunte à sua esposa, respondeu Marcel, dirigindo-se a Arturo. Pergunte por que ela realmente foi embora após o desaparecimento de Sofia, porque nunca mais voltou, nem mesmo para as buscas. Arturo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Minha ex-esposa não suportou a perda. Precisou recomeçar longe de tudo que lembrasse Sofia. Marcel riu, um som frio e calculado. Que conveniente. E se eu disser que ela sabia, que ela foi parte disso desde o início? Você está mentindo, respondeu Arturo, mas uma semente de dúvida já havia sido plantada. Por que acha que nunca pedi resgate? Continuou Marcel, observando o efeito de suas palavras. Porque não era apenas sobre dinheiro. Era sobre vingança. Sua esposa descobriu sobre seu caso com minha irmã, Arturo, aquela que morreu no acidente de carro há 10 anos. O acidente que você ajudou a encobrir. A revelação atingiu Arturo como um golpe físico. O caso havia sido breve, um erro durante uma crise em seu casamento. O acidente, uma tragédia que o assombrava em pesadelos. Mas nunca imaginou que pudesse haver uma conexão com o desaparecimento de Sofia. Sua esposa veio até mim, continuou Marcel, sua voz carregada de satisfação perversa ao ver o impacto de suas palavras. Queria ferir você como nunca antes, não tirar sua vida, mas tudo que dava sentido a ela. Primeiro sua filha, depois sua fortuna, gradualmente. Um plano perfeito de vingança de longo prazo. Rosa observava a cena com horror crescente. E você usou uma criança inocente como instrumento de vingança? Que tipo de monstro faz isso? O tipo que perde a única pessoa que amava por causa da negligência de um homem poderoso demais para enfrentar as consequências, respondeu Marcel, sua voz finalmente revelando a dor subjacente à sua maldade calculada. Sirenes soavam mais próximas agora. Luzes de lanternas dançavam pelo jardim, aproximando-se da estufa. Sua história termina aqui, Marcel, declarou Arturo, avançando um passo. Talvez, concedeu Marcel, inserindo a pequena chave dourada em uma gaveta, oculta na escrivaninha. Mas algumas verdades nunca morrem. As luzes da estufa cintilavam sobre a superfície da pequena caixa de madeira que Marcel acabara de abrir. Dentro dela repousava um envelope amarelado pelo tempo com a palavra confissão, escrita em uma caligrafia elegante que Arturo reconheceu imediatamente. Isabela, murmurou ele, identificando a letra de sua ex-esposa. A peça final do quebra-cabeça, confirmou Marcel, segurando o envelope como se fosse um troféu. A prova de que não sou o único vilão nesta história. O som de passos aproximando-se interrompeu o momento. Dolores entrou na estufa, acompanhada por 2 policiais, e, para surpresa de todos, Sofia, que insistira em vir junto. Marcel Vieira, anunciou um dos policiais, está detido sob suspeita de sequestro, fraude e extorsão. Enquanto os policiais algemavam Marcel, Sofia aproximou-se lentamente do homem que a mantivera cativa por 7 anos. Seu olhar não transmitia ódio, mas uma tristeza profunda misturada com determinação. Por quê? Perguntou ela simplesmente. Por que usar uma criança para sua vingança? Marcel sustentou o olhar dela por alguns segundos antes de responder em voz baixa. No início, era apenas parte do plano, mas com o tempo, passei a considerar você como a filha que nunca tive. Queria protegê-la de um mundo que destruiu tudo que eu amava. Me proteger através de mentiras? Questionou Sofia. Que tipo de proteção é essa? Antes que Marcel pudesse responder, Arturo aproximou-se e tomou gentilmente o envelope de suas mãos. Com um aceno para os policiais, indicou que podiam levá-lo. Quando ficaram a sós, Arturo, Sofia, Rosa e Dolores, o envelope parecia pesar 1 tonelada nas mãos do empresário. Você não precisa abrir isso agora, sugeriu Dolores. Já passamos por muita coisa esta noite. Não, respondeu Arturo firmemente. Chega de segredos. Chega de verdades pela metade. Sofia merece saber tudo e eu também. Com dedos trêmulos, abriu o envelope e retirou uma carta, escrita à mão. À medida que lia em voz alta, sua voz oscilava entre incredulidade e horror. A carta confirmava parte do que Marcel havia dito. Isabela,
Devastada pela descoberta do caso de Arturo com a irmã de Marcel, havia inicialmente conspirado para privar Arturo de sua filha amada. No entanto, a carta revelava algo que nem mesmo Marcel sabia. Meses após o sequestro, consumida pela culpa, Isabela tentara desfazer o plano. Quando ameaçou denunciar tudo às autoridades, Marcel a chantageou com sua participação inicial, forçando-a a deixar o país e nunca mais retornar. Ela tentou me salvar, murmurou Sofia, uma lágrima solitária descendo por sua face, e acabou exilada por causa de um erro terrível. Arturo deixou a carta cair sobre a mesa, o peso das revelações curvando seus ombros. Todos falhamos com você, Sofia. Eu, sua mãe, todos exceto Camila, a única que tentou realmente protegê-la. Rosa, que escutara tudo em silêncio, deu um passo à frente. Minha irmã sempre disse que havia algo maior por trás do desaparecimento, uma conspiração que ninguém queria ver. Foi por isso que começou a investigar por conta própria. E pagou com a própria vida, completou Dolores sombriamente. Os documentos que encontramos sugerem que Marcel a seguiu até Petrópolis naquele dia. Ela nunca retornou. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto cada um absorvia a magnitude do que havia sido revelado. As borboletas continuavam seu voo sereno ao redor deles, alheias ao drama humano que se desenrolava. Foi Sofia quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz surpreendentemente firme para alguém que acabara de descobrir tamanha traição. Durante anos, vivi em um mundo construído por mentiras. Acreditei que meu pai não me queria, que minha mãe me abandonou, que o tio Marcel era meu único protetor. Agora descubro que tudo, absolutamente tudo, era falso. Ela caminhou até uma das grandes janelas da estufa, observando a lua que banhava os jardins com sua luz prateada. Quando se virou novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. Não posso mudar o passado, ninguém pode, mas posso escolher como seguirei daqui para frente, e escolho a verdade, por mais dolorosa que seja. Arturo se aproximou, hesitante, ainda temeroso de impor sua presença. Sofia, sei que precisará de tempo. 7 anos não podem ser recuperados em uma noite, mas quero que saiba que nunca, nem por um segundo, deixei de procurar por você. Nunca deixei de amar você. Sofia olhou para o pai, depois para Rosa e Dolores, e finalmente para o colar de borboleta em sua mão, o símbolo que, ironicamente, os reconectara. As borboletas sempre encontram o caminho de casa, murmurou ela, repetindo as palavras que dissera a babá tantos anos atrás. Acho que finalmente encontrei o meu. 1 ano se passou desde a noite em que Sofia Salazar foi resgatada da Casa das Borboletas. A mansão, outrora símbolo de cativeiro e mentiras, havia sido transformada em um centro de acolhimento para crianças vítimas de trauma, dirigido pela recém-criada Fundação Camila Santos, uma homenagem à babá que dera a vida tentando desvendar a verdade. Era uma tarde de domingo, quando uma limusine estacionou diante do portão principal. Dela desceram 4 pessoas: Arturo Salazar, Sofia, agora com 15 anos, Rosa e Dolores. Carregavam flores e uma pequena placa comemorativa para a cerimônia de inauguração oficial da fundação. Ainda me parece surreal voltar aqui, comentou Sofia, observando a propriedade. O formato de borboleta, antes um símbolo de prisão psicológica, agora representava transformação e esperança. Tem certeza que está pronta? Perguntou Arturo, que nos últimos 12 meses havia se tornado mais atento e protetor, embora sempre respeitando o espaço que Sofia precisava para processar tudo o que acontecera. Estou, respondeu ela com um sorriso sereno. Este lugar fez parte da minha história, mas não define meu futuro. O interior da mansão havia sido completamente reformado. Onde antes havia opulência intimidadora, agora existiam espaços acolhedores e coloridos. O antigo quarto de Sofia tornara-se uma biblioteca infantil, e a estufa de borboletas, preservada em sua beleza natural, servia como espaço terapêutico para as crianças. Enquanto caminhavam pelos corredores renovados, Dolores atualizava o grupo sobre os desdobramentos judiciais do caso. Marcel foi condenado a 20 anos de prisão sem direito à liberdade condicional, informou.
As investigações sobre o desaparecimento de Giuseppe Camila continuam, mas com as novas evidências estamos próximos de encerrar esse capítulo também. Rosa assentiu, emocionada. A busca pela verdade sobre sua irmã havia finalmente chegado ao fim, trazendo não o alívio que esperava, mas a paz de saber que Camila não havia sido esquecida e que seu sacrifício não fora em vão. No jardim dos fundos, onde aconteceria a cerimônia, uma surpresa aguardava Sofia. Sentada em um banco de madeira, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos observava as borboletas. Ao ouvir os passos, virou-se, revelando um rosto que, apesar dos anos e do sofrimento, Sofia reconheceu imediatamente. «Mãe», sussurrou ela paralisada. Isabela Salazar levantou-se hesitante, seus olhos marejados fixos na filha que não via há 8 anos. Arturo havia localizado a ex-esposa após meses de busca, inicialmente para confrontá-la sobre a carta de confissão. O que começou como um confronto transformou-se em um doloroso processo de perdão, não imediato, não incondicional, mas necessário para a cura de todos os envolvidos. Ela queria estar aqui hoje, explicou Arturo suavemente para Sofia, mas entenderá se você não estiver pronta para isso. Sofia permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a avalanche de emoções que a presença da mãe provocava. Então, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, caminhou lentamente em direção a Isabela. Não sei se algum dia conseguirei entender completamente o que aconteceu, disse Sofia com voz controlada. Mas sei que guardar raiva e ressentimento só me manteria presa ao passado, e decidi que mereço ser livre. Mãe e filha se abraçaram, um gesto silencioso que carregava tanto perdão quanto a promessa de um recomeço. Não seria fácil, nem rápido, mas era um passo necessário no caminho da cura. A cerimônia foi simples e emocionante. Arturo, um homem transformado pela dor e pelo reencontro, falou sobre como a fundação representava não apenas uma homenagem a Camila, mas um compromisso com todas as crianças que precisavam de proteção e esperança. Rosa inaugurou uma placa memorial com o nome da irmã, e Dolores anunciou a criação de um fundo para investigar casos de crianças desaparecidas que haviam sido arquivados prematuramente. Quando chegou a vez de Sofia falar, ela surpreendeu a todos com sua eloquência e maturidade. Durante 7 anos, vivi em uma realidade fabricada por mentiras. Fui privada da minha verdadeira história, da minha identidade. Hoje, ao inaugurarmos este centro, prometo que nenhuma criança que passar por aqui será privada da sua verdade, por mais difícil que ela seja, porque a verdade, mesmo dolorosa, é o único caminho para a liberdade. Após a cerimônia, enquanto os convidados conversavam, Sofia afastou-se discretamente em direção à estufa de borboletas. Precisava de um momento a sós para refletir sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Dentro da estufa, sentou-se em um banco de pedra e observou uma crisálida prestes a se abrir. Havia aprendido sobre metamorfose nos livros que Marcel lhe dera, talvez o único presente genuíno que recebera dele. A ironia não lhe escapou. Arturo encontrou-a ali, contemplativa, o colar de borboleta brilhando em seu pescoço. Sentou-se silenciosamente ao lado da filha, respeitando seu espaço. «Sabe o que aprendi sobre borboletas?» perguntou Sofia após alguns momentos. Dentro da crisálida, a lagarta praticamente se dissolve antes de se transformar. É quase como morrer para renascer. Como você, observou Arturo. Suavemente, Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Olhos que, apesar de tudo que testemunharam, ainda conseguiam enxergar beleza no mundo. Como todos nós, corrigiu ela, estendendo a mão para o pai. Você também se transformou. Rosa e Dolores também. Até mesmo mamãe à sua maneira. Uma borboleta azul pousou delicadamente no banco entre eles, suas asas cintilando à luz do sol poente. O passado sempre estará conosco, continuou Sofia, mas não precisa definir quem somos ou quem podemos nos tornar. Arturo assentiu, compreendendo a profunda sabedoria nas palavras da filha. E para onde vamos a partir daqui? Sofia observou a borboleta levantar voo novamente, livre e leve, elevando-se em direção ao teto de vidro da estufa, onde o céu alaranjado do entardecer prometia um novo amanhecer.
Para onde quisermos, respondeu simplesmente, com asas renovadas. Epílogo. 2 anos. Depois, o verão chegou novamente à região serrana, trazendo consigo o calor acolhedor e uma explosão de cores. A Fundação Camila Santos havia se tornado um sucesso sem precedentes, atraindo atenção internacional e estabelecendo um novo paradigma para o tratamento de crianças traumatizadas. Sofia, agora com 17 anos, caminhava pelos jardins da Casa das Borboletas com passos confiantes. Seus cabelos dourados estavam mais curtos, um corte moderno que refletia sua personalidade em constante evolução. Ao seu lado, uma garota de aproximadamente 12 anos observava as borboletas com olhos maravilhados. Elas realmente sabem o caminho de volta para casa? Perguntou a menina, recém-chegada à fundação após ser resgatada de uma situação de abuso. Sim, Luísa, respondeu Sofia com suavidade. As borboletas monarca, por exemplo, podem viajar milhares de quilômetros e sempre retornam ao mesmo lugar. É como se tivessem uma bússola interna. Eu queria ter uma dessas, murmurou a menina, seus olhos refletindo um mundo de dor que Sofia conhecia bem demais. Você tem, Sofia tocou gentilmente o peito da garota. Está aqui dentro. Às vezes, só precisa de tempo para descobrir como usá-la. As sessões de mentoria com as crianças haviam se tornado a parte favorita da rotina de Sofia. Sua própria experiência transformava-se em força para aqueles que ainda estavam começando sua jornada de cura. Na varanda da casa principal, Arturo observava a filha à distância, maravilhado com a mulher extraordinária que ela estava se tornando. Ao seu lado, Rosa folheava um álbum de fotografias recém-compilado sobre a vida de Camila. Ela teria orgulho, comentou Rosa, olhando para uma foto onde sua irmã sorria ao lado da pequena Sofia de 7 anos. De tudo isso, do que Sofia se tornou. A justiça chegou tarde demais para Camila, respondeu Arturo com pesar. As investigações haviam finalmente confirmado o que todos já suspeitavam. Marcel era diretamente responsável pelo desaparecimento da babá, mas seu legado viverá para sempre através da fundação. E através de Sofia, acrescentou. Dolores aproximando-se com uma pasta de documentos. Os resultados das últimas investigações chegaram. Com isso, finalmente podemos encerrar oficialmente o caso de Camila. Rosa respirou fundo, uma mistura de alívio e tristeza em seu semblante. O fechamento do caso não traria sua irmã de volta, mas oferecia um tipo diferente de paz, a paz de saber que a verdade finalmente prevalecera. No outro extremo do jardim, sob um gazebo ornamentado com plantas trepadeiras, Isabela Salazar conversava com um grupo de mães que, como ela, haviam cometido erros devastadores com seus filhos e agora buscavam redenção. Seu programa de reconciliação familiar, integrado à fundação, oferecia um caminho difícil, mas possível para a reconstrução de laços rompidos. Sua relação com Sofia ainda era delicada, marcada por avanços lentos e ocasionais recuos, mas o simples fato de estarem trabalhando juntas na mesma causa já representava uma vitória que nenhuma delas imaginaria possível há 2 anos. À noite, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Sofia encontrou Arturo em seu escritório, agora transformado em uma sala de planejamento para os projetos da fundação. Acabei de receber a carta de aceitação da universidade, anunciou ela, agitando um envelope. Medicina, como sempre quis. O orgulho no rosto de Arturo era indescritível. Sua mãe me contou que você já demonstrava interesse pela área da saúde desde os 5 anos. Lembranças que Marcel nunca conseguiu apagar, comentou Sofia. Quando eu dizia que queria ser médica, ele tentava me convencer que minha asma me impediria. Agora entendo por quê. Ele queria mantê-la dependente, concluiu Arturo. E conseguiu o oposto, Sofia sorriu. Cada mentira dele apenas fortaleceu minha determinação de ajudar os outros, de curar. Arturo observou a filha com admiração. O trauma sofrido poderia tê-la destruído, mas em vez disso, Sofia havia transformado sua dor em propósito. Precisamos conversar sobre algo, disse Sofia, sentando-se à frente do pai. Encontrei mais documentos de Marcel armazenados em um compartimento secreto na estufa. São registros de outras crianças, pai.
Crianças que podem ter passado pelo mesmo que eu. Arturo empalideceu. Você tem certeza? Sofia assentiu, determinada. Ainda não contei a ninguém. Queria falar com você primeiro. Se Marcel realmente estava envolvido com uma rede de tráfico de crianças antes de me sequestrar, precisamos investigar, completou Arturo, já alcançando o telefone. Dolores saberá como proceder oficialmente. Horas mais tarde, quando a lua já estava alta no céu, Sofia permanecia acordada em seu antigo quarto, agora completamente redesenhado. O colar de borboleta repousava em suas mãos enquanto ela refletia sobre os desdobramentos inesperados da sua história. O que começara como uma tragédia pessoal poderia agora expandir-se em uma missão ainda maior: encontrar outras crianças desaparecidas, oferecer a elas a mesma chance de reconstrução que ela tivera. Em sua escrivaninha, um livro chamou sua atenção. Um diário novo que começara a escrever após seu resgate. Na primeira página, uma citação que ela mesma escolhera resumia sua filosofia de vida. A metamorfose nunca é apenas sobre ganhar asas. É sobre ter a coragem de se dissolver completamente para renascer. Sofia fechou os olhos, sentindo a presença quase tangível de Camila, a mulher que sacrificara tudo para que ela pudesse um dia encontrar o caminho de volta. Uma mulher que, como ela, entendia que algumas jornadas exigem que nos percamos completamente antes de nos encontrarmos de verdade. Obrigada, sussurrou Sofia para o silêncio da noite, seu coração transbordando de gratidão por todos aqueles que fizeram parte da sua história. Os vilões que a testaram, os heróis que a salvaram, e as pessoas comuns que, com pequenos atos de coragem, haviam mudado o curso da sua vida para sempre. Lá fora, no jardim noturno, borboletas dormiam entre as flores, seus padrões coloridos ocultos pela escuridão, aguardando pacientemente o nascer de um novo dia para abrirem suas asas novamente e levantarem voo em direção ao sol. Look at the I can look at the stats after. And I can tell you. The Centaur just having a free ass game. Nice. Radiant's courier has fallen. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has fallen. Ah, no. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under siege. Guys, help me.
Your top tower is being attacked. We were doing it. Let's have a tango. Your top tower is under attack. That gas won't come off. Very nice. As you say. I love that. Your top tower is being attacked. I'm just to go. Let them tell me. Murder spree. Your top tower is under siege. Already dim and damp. Your mind seems out. That's why I started playing it, because Your top tower is being attacked. Ice vortex. A cause sister. Your middle tower is being attacked. Ice meets that guy's had ice loses. time of his life. Oh, you were gone. Because nobody noticed. Your middle tower is under siege. Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack. This should be interesting. Oh, I got that too. Your middle tower is being attacked.
What is axe build? Ooh, cold. As you say. Oh my gosh, please. Your middle tower has been destroyed. No, tied. He said he's going axe build, but I don't really know what that means. I might get this shit. And poor man's shield, baby. Your top tower is under siege. Your top tower is under attack.